Durante entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira, o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, disse estar impedido legalmente de oferecer reajuste maior que 2,79% aos servidores públicos municipais. Ele também abriu a oportunidade para que secretários e o procurador-geral do município comentassem a situação de Campo Grande. Acompanhem a fala do prefeito na íntegra. Bom, primeiramente eu quero desejar um bom dia a vocês e agradecer por virem para que a gente possa tratar de um tema de grande relevância para o nosso município. Tratar dos servidores, sem dúvida nenhuma, é tratar do nosso município. Todos sabem o que nós estamos passando. A crise nacional, ela é realmente uma crise muito grave, uma crise política, institucional, de consequências administrativas, financeiras, econômicas, e que tem repercutido em todos os quadrantes do nosso país. Campo Grande não é diferente. Campo Grande, aliás, sente essa situação de forma mais forte, por conta, inclusive, da própria história, do próprio ocorrido no nosso município, com relação a 2013, 2014, uma cassação de mandato que foi criminosa, isso todos nós já sabemos. A Polícia Federal e o GAECO fez investigações que ainda terão sequências, mas é importante registrar que em 2013, quando nós assumimos o mandato, nós recebemos um orçamento que foi votado pelos vereadores e que retirou receita quando não permitiu sequer a correção da principal receita do nosso município. Quando estabeleceu amarras à gestão, engessando a administração. E, ao mesmo tempo, quando nós recebemos a administração em 2013, nós recebemos com uma série de aumento das despesas assinado pelo gestor anterior, pelo Nelson Trade Filho, que concedeu, através de lei, que não foi precedida de uma análise de impacto econômico-financeiro, uma série de aumentos, em especial aí para os professores, com relação à lei do piso nacional. Em 2013, portanto, nem correção houve nas receitas, houve ampliação das despesas, amarra na gestão e na administração, e uma hostilidade insuportável para Campo Grande da parte dos vereadores, que ao invés de defenderem o interesse público e o interesse da coletividade, mais se preocupavam em inviabilizar a gestão do nosso município. Essa situação chegou ao cúmulo do absurdo, que foi a prática de crime contra Campo Grande. Não foi apenas contra o prefeito eleito, mas foi contra todo o município, quando eles fizeram uma cassação criminosa de um mandato, afastando o prefeito eleito para eles assumirem a Prefeitura Municipal de Campo Grande em conluio com o vice-prefeito, que, por sinal, acabou sendo conduzido ao presídio de segurança máxima e ficou lá 5 dias, e essa situação, inclusive, afastou do mandato o então presidente da Câmara Municipal, que só pôde voltar ao mandato depois que renunciou à presidência da Câmara Municipal de Campo Grande. Quando nós saímos, deixamos 698 milhões de reais no caixa da Prefeitura, entre recursos vinculados e não vinculados. Sendo que os nossos servidores públicos estavam recebendo religiosamente em dia os seus salários, e havia o provisionamento financeiro do 13º, e todos os compromissos da Prefeitura estavam devidamente equacionados e planejados
para que eles fossem saudados na medida em que iam vencendo, ou seja, não haveria nada fora do normal, tudo estaria transcorrendo dentro daquilo que nós planejamos. Voltamos por uma decisão de justiça prolatada pelo Poder Judiciário no dia 27 de agosto de 2015. Quando voltamos, encontramos a nossa prefeitura em um caos administrativo, financeiro, moral, com o seu nome consignado na lista de restrição de crédito, por diversos motivos, com greve da saúde pública, greve na educação, fornecedores com 7, 8 meses de atraso no recebimento, o caos instalado, fantasmas nomeados, gente recebendo salários absurdos. Tinha a secretária de secretário, eu volto a dizer, que ganhava 19 mil reais por mês. Incharam a folha da Seleta e da UMEP e não concederam nenhum reajuste a diversas categorias nesse período de 2014 e 2015. Hoje o problema que nós encontramos no dia 27 de agosto, quando nós retornamos, está sendo resolvido proporcionalmente. Nós temos o salário dos servidores que estava sendo pago de forma escalonada, sendo pago em dia e no primeiro dia do mês. Não é nem no quinto dia do mês, é no primeiro dia do mês. O 13º sendo provisionado, ou seja, reservado como determina a legislação. Todo mês está sendo reservado a parcela que toda gestão eficiente, prudente, responsável deve fazer. Os nossos médicos estão trabalhando, os nossos professores estão trabalhando. A falta de merenda que nós encontramos quando retornamos ao mandato que nos foi conferido nas urnas, hoje não existe mais. A falta das merendas. Eu me lembro que na época, inclusive com a repórter, a jornalista da TV Morena, nós no primeiro dia, ou nos primeiros dias da nossa volta, estivemos na Nuala e encontramos lá um galpão vazio e uma câmara fria com 1.000 quilos de carne vencida. Então nós estamos trabalhando e resolvendo os problemas. Eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras, rapidamente, uma atenção especial para a exposição que eu vou passar para o secretário de Planejamento e Finanças, que ele faça, porque o problema que Campo Grande está vivendo é muito grave e está sendo causado pela Câmara de Vereadores de Campo Grande. É importante que todos saibam do que está acontecendo em Campo Grande. Então, nós encaminhamos diversos projetos para a Câmara Municipal que beneficiariam toda a população, que com certeza beneficiaria os servidores públicos, e a Câmara Municipal de Campo Grande não tem correspondido a esse anseio, a esses projetos. Eles estão rejeitando tudo. Após a fala dos secretários e do procurador-geral do município, Alcides Bernal voltou a explanar e destacou que reajuste menor aos servidores públicos é culpa dos vereadores de Campo Grande. Bom, eu espero que as apresentações, as exposições dos secretários de administração, de finanças e o procurador tenham sido suficientemente claras para registrar a situação pela qual nós estamos passando. E eu quero aqui agradecer, inclusive, a quem desligar o celular, para que a gente possa encaminhar essa entrevista aqui da forma mais objetiva possível. Projetos que beneficiam Campo Grande têm sido elaborados pela nossa equipe, a equipe da Prefeitura Municipal de Campo Grande tem voltado para Campo Grande dessa maneira: rejeitar. Esse projeto aqui é com relação à centralização parcial ou total das dotações orçamentárias para o exercício de 2016. Volto a mostrar aqui para os senhores. Isso aqui burocratiza, cria despesas e tempo, que vale ouro,
poderia estar sendo investido para atender às demandas da sociedade e acabam transformando a gestão pública em algo extremamente burocrático. Nós enviamos um projeto de lei para voltar ao que sempre foi para os outros prefeitos, para a nossa gestão, os vereadores rejeitaram. Com relação ao recurso do BID, e esse recurso foi oferecido para Campo Grande, são 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. O que a Câmara fez? Mesmo sabendo da nossa necessidade, precisando de investimento na melhoria da gestão, o que a Câmara fez? Rejeitou o nosso projeto de lei. Além desse, nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara Municipal, solicitando que fosse aprovado o índice de reajuste a todos os servidores públicos municipais. Isso depois de um amplo debate com todas as categorias através de seus sindicatos. Inclusive, pontuando a dificuldade pela qual está passando o Brasil e o nosso município está inserido nessa dificuldade, nós encaminhamos para dar um reajuste de 9,57% para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal poderia ter feito uma emenda supressiva ou uma emenda aditiva. Ou seja, poderia ter feito qualquer coisa para diminuir ou aumentar, poderia ter feito qualquer providência para evitar que o problema se agravasse caso houvesse problema de qualquer natureza, principalmente de ordem formal, porque para isso existem os vereadores, para isso eles estão presentes. No entanto, os vereadores preferiram rejeitar mais um projeto de lei, projeto que iria beneficiar mais de 22 mil servidores públicos municipais que estão atendendo a nossa população. Hoje, como bem foi dito, e eu citei apenas alguns dos projetos que estão sendo rejeitados pela Câmara Municipal, e se eu fosse relatar todos os projetos, nós ficaríamos aqui o dia todo. Qual é a situação dos servidores públicos municipais? A lei eleitoral estabelece prazo. A Prefeitura Municipal de Campo Grande cumpriu o prazo e encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei, dentro de toda a dificuldade, estabelecendo o maior índice de todo o Brasil. Foi bem relatado aqui, inclusive alguns índices que já estão estabelecidos, outros que estão sendo negociados. 9,57%. Nós temos, a partir de 180 dias antes das eleições, já uma outra regra normatizando o ambiente, que é a lei que diz o seguinte: não pode conceder reajuste que não seja a inflação do ano, do período, não é o ano todo, do período do ano em que ocorrerá as eleições. Essa lei é a Lei 9.504, de 1997, o artigo 73, que diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 8º, fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Portanto, o índice IPCAE, que está valendo janeiro a março, é de 2,79%. 2,79%. Esse é o índice que pode ser aplicado neste momento. Lamentavelmente, os servidores públicos municipais não poderão receber o índice de 9,57% que o Executivo encaminhou para o Poder
Legislativo em face da rejeição que eles lá fizeram. Não há possibilidade de reverter? Não há possibilidade, sob pena de incorrer num ato nulo, numa improbidade administrativa, que terá consequências não só de ordem administrativa, mas inclusive tornando inelegível aquele que desrespeitar essa determinação. Agora, só para concluir a minha informação. Como bem foi dito pelo Procurador-Geral, um projeto que é rejeitado, como foi o projeto que nós encaminhamos para dar o reajuste aos nossos servidores, só pode voltar a ser analisado novamente cumprindo alguns requisitos. O primeiro deles é o de admissibilidade. O que é isso? Ele só pode ter a sua tramitação se for aprovada pela maioria dos legisladores. Portanto, não seria nem o caso do prefeito fazer esse encaminhamento, mas eu vou fazer o encaminhamento para atender os servidores públicos municipais. Vou fazer em cima do que a lei determina, que é o índice de 2,79. É o IPCAE de janeiro a março. E vou fazer isso o mais rápido possível, para não prejudicar. Não pode mais. Não pode mais, volto a dizer, em face da lei eleitoral que estabelece prazo, que é de conhecimento público, e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, na nossa gestão, tomou todas as providências cabíveis, necessárias, em respeito aos nossos servidores públicos municipais. Nós não ficamos titubeando, ao contrário, dialogamos e muito com todos os servidores públicos municipais, e eu gostaria... Se fizer mais de 2... eu gostaria, inclusive, de fazer aqui, aproveitar a atenção dos senhores, para ler aqui o parágrafo 5º, e existem diversas decisões, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos falando sobre situações que já foram, inclusive, analisadas pela Justiça Eleitoral e que é determinante. O parágrafo 5º estabelece o seguinte: no caso, parágrafo 5º, diz o seguinte: nos casos de descumprimento do disposto nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do seu registro ou do seu diploma. Ou seja, as consequências de desrespeitar esta legislação é justamente o que os adversários querem impor à nossa gestão, sabe? Fazer com que nós incorramos em ato de improbidade e cuja consequência seria a cassação do mandato. Não se importam com os nossos servidores públicos, não se importam com a nossa Campo Grande e estão aí cumprindo um desserviço à sociedade. Não bastasse o problema que causaram em 2013, quando reduziram a receita do nosso município, não bastasse o aumento de despesas que fizeram sem análise do impacto financeiro, não bastasse o engessamento à administração, a hostilidade e a perseguição constante ao nosso governo, tem rejeitado projetos fundamentais para que Campo Grande possa avançar. Mesmo com toda essa dificuldade, a nossa gestão tem feito o possível para fazer o serviço público funcionar, em especial os essenciais. E os servidores públicos municipais podem ficar tranquilos, porque, embora o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município estipule que projetos rejeitados, eles só possam ser analisados quando apresentados e aprovados pela maioria da Câmara Municipal de Campo Grande, eu, como prefeito, vou tomar a iniciativa, já determinei a técnica legislativa e a todos os meus secretários e secretárias para que nós automaticamente apresentemos esse projeto que a maioria vai ter que aprovar. A tramitação. É o índice 2,79. Não tem outra alternativa, jornalista. Se não fosse a rejeição que fizeram com o projeto ontem, nós
teríamos condições de dizer que os servidores públicos municipais da capital do Mato Grosso do Sul estaria recebendo o maior reajuste de todos os municípios do Mato Grosso do Sul, inclusive comparando com o reajuste que o governo do estado está oferecendo para os servidores públicos estaduais. Ontem se falava muito na Câmara, prefeito, que poderia ser o acumulado do ano. Por isso que eles falavam que o acumulado do ano é maior do que 9,57. Na Câmara Municipal, fala-se muito e faz-se pouco. Então, o que a gente encaminhou é o índice acumulado do período. E eu gostaria até de dizer o seguinte, aproveitando a tua intervenção, que a Câmara Municipal poderia ter oferecido o reajuste para os seus servidores. Sabe quanto foi que a Câmara Municipal ofereceu de reajuste aos seus servidores? Você sabe? Alguém aqui sabe qual foi? Sabe? A Câmara Municipal tem um orçamento anual de 68 milhões de reais. 68 milhões de reais o orçamento anual da Câmara Municipal. A proposta de reajuste para os servidores da Câmara Municipal foi zero. Zero. Então, nós, que somos do Poder Executivo, oferecemos 9,57%. E dialogamos com todos os sindicatos, falamos com guardas, enfermeiros, médicos, conversamos com todos. A grande maioria estava satisfeita, compreendendo a situação pela qual nós estamos passando e entendendo que realmente era o melhor para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. Lamentável que a Câmara Municipal de Campo Grande, mais uma vez, tenha tomado a decisão de rejeitar propostas que beneficiam o nosso povo. Se me preocupam mais em criar lei da mordaça do que de beneficiar a população do nosso município. É isso.